saber quem forneceu a tinta, né, para a obra 1, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem específica. Eu quero saber, né, da minha tabela aqui com informações sobre todos os materiais, sobre todos os fornecedores e sobre todas as obras. Eu quero, a respeito da obra 1, saber quem forneceu o material tinta. Então, existe uma relação entre todos esses três aqui, né? O modelo relacional ele é mais flexível e adequado ao solucionar vários problemas que se colocam no nível de concepção e implementação da base de dados, que é o que a gente vai estar vendo posteriormente. A estrutura fundamental do modelo relacional é a relação, tá? Que é definido por uma tabela. Uma relação ela é constituída por um ou mais atributos, que nós chamamos de campos, tá? E esses campos, eles traduzem os tipos de dados que vão ser armazenados, tá? Cada instância do esquema, que é a linha da nossa tabela, é também chamado de tupla ou registro, tá? E o modelo relacional, ele não tem caminhos pré-definidos, como no modelo hierárquico, para se fazer acesso aos dados, como os modelos que o precederam. Tá? O modelo relacional ele vai implementar estruturas de dados organizadas em relações. Então, aqui eu tenho um esquema relacional, onde aqui fora eu tenho o nome da minha tabela, vamos dizer assim, tá? E dentro dos parênteses eu tenho os campos dessa tabela, que nós vamos chamar aqui de atributos, tá? Esses atributos, o que eles fazem? Eles dizem que tipos de dados vamos armazenar. Então, por exemplo, aqui nesse campo N obra, eu vou armazenar o número da obra, tá? Para que eu possa identificá-la posteriormente. Essa obra ela tem que ter um número, ela tem que ter um nome também, tá? Essa obra provavelmente vai ter uma data de início e uma data de fim e um orçamento estimado. Tá? Então, nessa tabela chamada obras, eu vou gravar essas informações. Então, no modelo de dados relacional, isso aqui que nós chamamos de obra, consiste na nossa entidade. Tá? E essas informações aqui dentro são os atributos da nossa entidade. Assim como eu tenho aqui uma entidade obra, eu tenho também uma entidade fornecedor. Tá? Uma tabela fornecedor. O que eu vou gravar nessa tabela? O número que eu identifico esse fornecedor, o número desse fornecedor e a morada, o endereço, por exemplo. Tá? Da mesma forma que eu guardo informações a respeito da minha obra e dos fornecedores possíveis, eu tenho que ter armazenado também a relação dos materiais que vão ser utilizados nessa obra. Tá? Então, aqui um exemplo interessante seria um mercado. Né? Um mercado, um grande supermercado, ele tem diversos tipos de itens diferentes para serem comercializados. Num banco de dados de um supermercado, eu vou armazenar ali todas as informações dos meus produtos. Né? Tudo que tenho à venda eu tenho que ter relacionado. Onde isso vai ser relacionado? Lá na tabela produtos, por exemplo. Então, eu vou ter um número identificador daquele produto, eu vou ter o nome, né, a unidade de medida, todas as informações que forem necessárias para que eu possa identificá-lo. Tá? E da mesma forma que eu tenho o produto, eu tenho que ter informação também de quem me forneceu esse produto. Tá? Porque se o meu produto acabar, eu vou ter que comprar de novo, não vou? Então, se eu vou ter que comprar de novo, eu preciso saber como contatar essa pessoa. Ou eu preciso ter uma relação de fornecedores para que eu possa fazer pesquisa de preço, por exemplo. Ver qual deles me oferece o produto com preço mais acessível ou que possua formas de pagamento mais cabíveis à minha realidade. E assim sucessivamente, tá? Bom, a relação é constituída por um ou mais atributos, os campos, né, como já foi dito. Cada instância do esquema ou cada linha é chamada de tupla, tá? Que são os registros em si. Para ficar mais claro, ó, eu tenho aqui essa representação, tá, da tabela obra, fornecedor, material e fornecimento. Eu tenho aqui, de novo, agora no formato de tabela e sendo preenchida essa tabela. Né? Então, aqui eu tenho a minha entidade obra.
Essa entidade, ela possui 5 atributos. O atributo número da obra, né, que vai ser o identificador, o nome dessa obra, a data de início, a data de fim e o orçamento estimado. Assim como eu tenho uma tabela, uma entidade para fornecedor, para material e para fornecimento, tá? Isso aqui são os atributos. Uma linha, tá? Como a gente diz aqui, ó, cada instância do esquema, ou seja, cada linha é chamada de tupla, tá? Então, isso aqui é uma tupla e ela consiste no quê? Num registro qualquer a respeito de uma obra, né? Então, a obra 1, ela é a obra da fábrica X, ela iniciou no dia 20 de janeiro de 2004, terminou no dia 30 de julho de 2007, o orçamento estimado foi 100 mil, por exemplo. Isso aqui é um registro, é uma tupla, um conjunto de informações que fazem sentido. Então, pessoal, quando a gente falava anteriormente de dado, informação, tá? Nós estávamos nos referindo a isso aqui, porque se eu digo O1, né, de obra 1, isso aqui é um dado isolado, ele sozinho, ele não faz o menor sentido. Mas agora se eu consigo agrupar O1, fábrica X, 20 de janeiro, 30 de julho, 100 mil, tá? Identificando cada um desses atributos, eu tenho informação. Eu sei que a fábrica X, né, identificada como obra 1, né, teve início em janeiro de 2004 e fim em setembro de 2007 e custou 100 mil reais, por exemplo. Então, aqui eu já tenho uma informação completa, tá? Continuando aqui, o modelo relacional ele implementa estruturas de dados organizadas em relações, tá? Uma base de dados no modelo relacional, os dados eles são organizados em conjuntos de tabelas que estão logicamente relacionadas através de campos comuns, tá? Então, o que eu quero dizer com essa informação? Lá no nosso modelo hierárquico não tinha erro, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, ó, eu sigo essa estrutura para armazenar minha informação. Obra que leva a material, que leva a fornecedor, que leva a fornecimento, certo? Então, imagina aqui nessa situação. Eu tenho a obra 1, que ela utilizou o material 1 e o material 3, né? O fornecedor 1 e o fornecedor 2. Então, eu gravei essa informação no meu banco de dados. Agora, lá na minha obra 3, eu utilizei o material 1 de novo e o material 2. Utilizei o fornecedor 4, o fornecedor 2 e o fornecedor 3 também. Tudo isso aqui, gente, seria escrito no meu banco de dados. Agora, reparem o seguinte, ó, aqui no meu campo material, eu tenho aqui utilizado o material 1 na obra 1 e o material 1 novamente usado na obra 3. Nesse tipo de modelo de dados aqui, eu vou armazenar essa informação 2 vezes. Se eu utilizar o material 1 100 vezes, 100 vezes ele vai ser reescrito no meu banco de dados. Agora, vocês concordam que se houvesse uma forma lógica de relacionar esses materiais, eu não precisaria, como que se diz, mencioná-lo tantas vezes, tá? Se eu tenho aqui uma lista de material, né? Então aqui foi material do tipo 1, tarará, eu não preciso entrar em detalhes, porque eu informo isso apenas uma vez, tá? Não sei se eu estou sendo clara agora, mas então o que acontece? Existe relações, tá? Que a gente vai utilizar através das chaves que nós vamos ver posteriormente. Então aqui eu crio uma tabela independente, individual, tá? Essa aqui é minha tabela obras. Aqui eu só vou gravar informações a respeito de obras. Eu não vou gravar informações aqui a respeito de fornecimento, né? Por exemplo. Mas aqui na minha tabela fornecimento, ó, eu preciso do número de fornecimento para que eu possa identificar. Eu vou precisar de informação do fornecedor, informação do material e informação da obra que requereu aquele fornecimento. Imaginem o seguinte,
tá? Você colocou aqui, ó, na tabela de obras, obra 1, fábrica X, data de início, final, orçamento, né? Fornecedor 1, fornecedor 2, material 1, material 2, e aqui eu tenho a minha tabela de fornecimento. Já pensou se eu tivesse que reinserir essas informações aqui dentro? Porque assim, indiretamente, para eu saber do meu fornecimento, eu preciso saber o número da obra, tá? Então, o modelo relacional, o que que ele faz? Ele vai criar uma relação entre a tabela fornecimento com a tabela obra, de modo que eu simplesmente recupere as informações, tá? Através de chaves, sem eu precisar aqui inserir de novo o número da obra, o nome da obra, a data do início e etc. Tá? Isso é feito através desses identificadores aqui, tá? São as chaves. Então, a obra 1 ela tem um identificador único, que é a A1. Então, quando eu tenho aqui na minha tabela fornecimento, eu preciso do número da obra, quando eu referencio O1, eu sei que eu estou me referindo à obra da fábrica X, que iniciou aqui, terminou aqui e teve esse valor, tá? Então, aqui eu vou relacionando as minhas informações. Através desse índice aqui, ó, F1, eu identifico o fornecedor de quem? O fornecedor de materiais da obra 1. Quem foi o fornecedor? Foi a empresa A, que está localizada em Lisboa, tá? Por exemplo. Então, aqui eu estou agrupando uma série de informações, simplesmente fazendo a relação entre esses campos aqui, tá? Que material que foi? Ah, foi o material M1. Que material é esse? É o material cimento, tá? Então, aqui na realidade, se a gente for parar para pensar, na minha tabela fornecimento, quais são os campos de verdade? O número do fornecimento e a quantidade fornecida. Porque todas as outras informações, ó, elas já foram previamente armazenadas em outras tabelas, tá? Então, é isso aqui que consiste o modelo relacional. Então, por exemplo, o fornecimento número 1, melhor, o fornecimento número 2, forneceu 5.000 unidades do quê? Que material? Do material 3, 5.000 unidades de areia, tá? Tá, unidade medida aqui é o quilo, 5.000 quilos, por exemplo, de areia, tá? Para quem? Através de quem? Através do fornecedor 2. Quem é o fornecedor 2? É a empresa B, que fica localizada em Porto Alegre, tá? Esse fornecedor forneceu para quem? Ah, forneceu para a obra 1, né, que é a fábrica, que é a construção da fábrica X. Então, eu agora gravei todas essas informações, eu recuperei todas essas informações num só lugar. Então, é essa aqui a vantagem do modelo relacional, certo, pessoal? No modelo relacional, o utilizador ele vai poder consultar a base de dados sem necessitar de conhecer a forma como esses dados estão fisicamente armazenados. Então, foi aquilo que eu falei a respeito de uma consulta, tá? Eu quero uma informação específica, eu quero saber quem forneceu o ferro, tá? Eu quero saber quem ofereceu o ferro para minha obra 3, que é a escola Z. Quem foi? Então eu venho aqui, ó. Quem que eu estou buscando? O material ferro, né, que é o M2. Então eu estou aqui. O material M2, né, ele foi fornecido por quem? Pela empresa F3, ou seja, pela empresa C, localizada em Coimbra. Para que obra? Para a obra 3, que foi a obra da escola Z. Então, eu consigo fazer aqui uma busca personalizada através dessas relações criadas entre as diferentes entidades, tá? Para que utilizamos uma base de dados relacional? Para efetuar consultas ad hoc sobre dados armazenados, principalmente, tá? Então, como eu disse, procurar o endereço e o telefone dos clientes da cidade de Palmas que efetuaram nos últimos 6 meses encomendas de maçã Golden num valor superior a R$1.000, tá? Então, não é todo mundo que compra desse tipo de maçã, tá? E eu quero saber quem foram as pessoas, quem foram os clientes que encomendaram esse tipo de maçã, tá? Encomendaram um valor superior a R$1.000,
tá? Como que eu faço isso? Então, vamos imaginar que no nosso banco de dados eu tenho lá a informação dos meus clientes, né? Dentro dessa informação dos clientes eu tenho lá o telefone e o endereço de cada um deles, tá? Incluindo também a cidade onde eles estão locados, tá? Eu tenho também uma tabela onde eu guardo informações a respeito de encomendas. Eu tenho outra tabela que guarda informações a respeito da, da, das frutas, vamos dizer assim, dos materiais vendidos, vamos dizer, tá? E eu vou ter também, na minha tabela aqui de encomendas, né, o valor dessas encomendas. Então, eu posso fazer uma consulta personalizada para obter a resposta daquelas informações, tá? É mais ou menos isso que consiste uma consulta ad hoc. Eu quero uma informação específica, tá? Imaginem vocês se vocês tivessem que desenvolver um banco de dados que estivesse pré-projetado com todas as consultas. Você não tem condições de saber o que o usuário final ele está buscando, tá? Aqui ele está buscando a informação dos clientes que encomendaram esse produto nos últimos 6 meses, tá? Mas e se eu quisesse a informação dos clientes que efetuaram esse tipo de encomenda nos últimos 3 meses e não nos 6 meses? Aí já consiste numa consulta diferente, né? Diferente. Então, não, é meio complicado, vamos dizer assim, eu deixar pronta, pré-fabricada, vamos dizer assim, todas as consultas possíveis. Você não sabe qual é o objetivo do usuário que está utilizando aquele banco de informações, aquele banco de dados. Você não sabe que tipo de informações ele quer obter de volta, tá? Então, o que é preciso? É preciso uma modelagem, uma estrutura de dados consistente, tá? E que dê condições para que o usuário ele consiga obter as informações necessárias, tá? Então, os modelos de dados eles vieram para isso, para determinar a forma como eu vou organizar essas informações de maneira que elas se tornem mais práticas o retorno dessas informações, tá? Como que nós criamos uma base de dados relacional, um banco de dados relacional?